Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como vamos? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Avisa aí que nós já estamos na parada. Avisa aí, Samila. Começamos. Começamos. Enquanto o povo chega, rola uma musiquinha, né? Chama o povo, chama esse povo aí, meu povo, né? Vamos lá. Bruno Cisne, você anda muito posudo, anda fazendo umas poses aí de Instagram, viu? Nesse seu final de semana com esse seu óculos escuro. Você me empresta esse óculos escuro depois aí pra eu charlar por aí. Tá certo, Bruno? Me empresta aí esse óculos escuro aí que você anda charlando aí, aparecendo em fotos, charlando aí pelas praias da vida, certo? Mas tá certo, né? Depois você me empresta esse óculos escuro aí, que isso aí deve chamar dinheiro, tá bom? Vê se o pessoal chega aí, a gente bota uma musiquinha pra gente. Eu sei, homem, tu tava isolado, eu sei, eu vi. Tô brincando, pô, tô brincando. Só quero aquele óculos escuro emprestado um dia, viu? Aquele óculos escuro faz um sucesso danado, viu, bicho? Aquele óculos escuro das pontinhas assim faz um sucesso da desgraça, viu? Tem que saber contigo depois onde é que tu comprou isso aí. Boa noite, Rose. Boa noite. Eu vou começar enquanto o povo vai chegando, eu boto a musiquinha. 3 minutinhos pro povo chegar aí, que eu fui tentar também comer alguma coisa ali rapidamente. Deixa eu abrir lá o fórum, lá que eu não abri o fórum, lá no EAD da faculdade. Esse pessoal chega aí. Olha, tá aumentando. Boa noite, meu povo. Vamos chegando, se aproxegue. Vamos se aproxegar aí, meu povo. Vamos lá. Tem que terminar esse negócio. Trabalhar aí hoje bastante, né não, Rose? Bruno. Vai ficar presença, Bruno. Eu vou matar pau, né? Olha aí, gostei. Olha só que aquele óculos escuro é porreta, certo? Olha, Yuri, tudo bem, Yuri? Saudações, Yuri. Saudações, Yuri. É? Senhores, vamos ouvir alguma coisa, né? Para poder ver se a gente consegue melhorar o espírito, né? Vamos para cima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Pegar alguma coisa legal. Tem que pegar alguma coisa legal. Olha aí, aumentando. Bora, Bruno. Cuida para chamar todos. Chuta, Rose. O Bruno já chamou todo mundo aí, até com óculos escuro aí. Certo? Só a gente começar aqui, bora, só esperar um pouquinho, a gente começa. Não quer perder 15 minutinhos aí, mas já paciência. Não dá não, tava saindo direto aí. Sair de uma aula para outra.
Bom, deixa eu ver como é que tá aqui minha situação. Enquanto isso, vamos começar em alto astral, né? Como sempre, vamos para alto astral, nada de baixo astral. Baixo astral não vale a pena não, né? Vale a pena baixo astral? Não, né? Então, não sei se conhece essa moça aqui. E aí, Rose Maciel, boa noite. Cheguei doente, mas cheguei, que bom. Povo convocado, Bruno. Muito bem, Bruno. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were stuck of getting old. That made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me
was just like a song when we were young. Alto Astral, começando em Alto Astral, Adele, When We Were Young, né? Então a gente agora vai começar a nossa brincadeirinha aqui. A gente vai começar de vez em quando botando a musiquinha. Hoje eu tava com a cabeça fervendo, eu botei a musiquinha, melhorei, né? Então a gente precisa melhorar um pouquinho, né, para poder começar. Mas vamos trabalhar. Agora vamos ao trabalho, né? Bom, a gente tinha falado um pouquinho em duas coisas. Eu tinha começado na aula passada. Vamos trabalhar firme, falando um pouquinho na NBC, que é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica. Presta atenção para não errar mais, certo? Não diga isso não, Brino. Live do Cabaré tá ruim, não. A dela é espetacular, né? NBC, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 19.10, redução ao valor recuperável de ativos. CPC 01, certo? Então a gente tinha começado a falar sobre isso e a gente vai juntar essa discussão de valor recuperável de ativos com o imobilizado, tá? Por isso que eu botei os dois slides. Esse slide está no material passado, da aula passada. Esse Bruno é uma figura, né? Como é que é aquela do quarto azul, rapaz? Quarto azul, não sei o que é azul aí, que é música disso aí, né? Alípio Martins, aí é a música disso aí. Então assim, o impairment, né? Então a partir de hoje a gente já sabe que o impairment é o teste de recuperação de ativos, de valor recuperável de ativos, e que tem tudo a ver lá com ativo imobilizado. É o CPC 01. A gente já tinha começado na aula passada, dizendo o quê? Que o objetivo é assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. Então, o termo recuperado, presta atenção para não errar, o termo recuperado do CPC 01, ele quer dizer que como é que eu recupero um ativo? Fazendo com que esse ativo gere resultados ou benefícios econômicos futuros. Por quê? Porque o conceito de ativo são bens e direitos que geram benefícios econômicos presentes ou futuros. Então, como é que eu recupero um ativo? Fazendo com que esse ativo gere benefícios econômicos, ou pelo uso ou pela venda. Vou repetir. Como é que eu recupero o valor de um ativo? Quando eu faço com que esse ativo me gere benefícios econômicos futuros. Como é que esse ativo me gera benefícios econômicos futuros? Usando ou vendendo ele. Tio, explica isso aí, tio. Tio, a gente insistiu que aquele conceito de que ativo é o conjunto de bens e direitos era um conceito lá da quinta série. A gente já está no terceiro ano do ensino médio. Então o conceito de ativo é que são bens e direitos que são utilizados, bens e direitos, né, que podem me gerar benefícios econômicos presentes ou futuros. E o conceito de presentes ou futuros é o mesmo conceito de valor do dinheiro no tempo, certo? É o mesmo conceito de valor do dinheiro no tempo. Então o ativo ele precisa gerar benefício econômico hoje ou no futuro. Como é que ele gera benefício econômico hoje ou no futuro? Ou eu uso ele e faço com que o uso dele me gere produtos e serviços para que eu venda, então está me gerando benefício econômico, ou eu vendo ele, certo? Das duas uma, certo? Ou eu uso ele para que ele possa me gerar benefício econômico, ou eu vendo. E está claro, queridos, isso? Então, o objetivo do teste de recuperabilidade, ou impairment, é assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior ao de uso ou venda, certo? Ao de uso ou venda, certo? Um ativo não pode estar registrado com um valor superior, certo? Bom, e aí a gente tem as correspondências, o IFRS. Essa é a norma internacional que corresponde ao CPC 01, é o IAS 36 e o ISGAP 144. Bom, isso talvez não interesse muito. E aonde que eu vou calcular esse impairment? Até onde que eu calculo esse impairment? Ele é aplicável aos ativos relevantes. Por que, tio? Ora, se eu tenho um ativo que representa menos de 0,01%, vamos supor que o total do meu ativo da empresa é R$1 milhão. R$1 milhão. Nesses R$1 milhão eu tenho um ativo que vale R$1.000, né? E que eu quero fazer o teste de recuperabilidade. Eu pergunto, esse ativo de R$1.000, né, dentro de um total de ativo de R$1 milhão, faz diferença? Não, ele é irrelevante. Se ele é irrelevante,
O impairment, o teste de recuperabilidade, não alcança ele, ou seja, eu não farei o teste de recuperabilidade num ativo de R$1.000, sendo que o total de ativo da empresa é de R$1 milhão, ou seja, fazer ou não fazer não afeta significativamente o ativo, não altera, certo? Não altera. Boa noite, Clécio. Inclui os ativos dos balanços utilizados para a equivalência patrimonial e consolidação. Bom, inclui os ativos dos balanços utilizados para a equivalência patrimonial e consolidação. A equivalência patrimonial é um conceito que, infelizmente, a gente não vai discutir nessa disciplina, mas o que eu poderia dizer é o seguinte, é que a equivalência patrimonial é um conceito. Quando eu faço um investimento numa empresa, a gente sabe que o ativo é dividido em ativo circulante e não circulante. E dentro do ativo não circulante a gente tem uma subdivisão em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A conta de investimentos no ativo de uma empresa, ele é representado, não é por aplicação financeira em bancos não, é representado pelo valor do capital que uma empresa investe em outra. Então, se a empresa do Bruno Cisne investe na empresa do Clécio, o Bruno Cisne é sócio da empresa, ou seja, o Bruno não, a empresa do Bruno Cisne é sócia da empresa do Clécio, certo? Do Clécio. Se a empresa do Bruno Cisne é sócia da empresa do Clécio, na empresa do Bruno Cisne, esse investimento que ela fez lá na empresa do Clécio é considerado como o quê? Como investimento, é um ativo registrado lá na conta de investimento, lá no não circulante. E na empresa do Clécio, o que é esse valor? Ora, na empresa do Clécio, a empresa do Bruno é sócia dele. Se a empresa do Bruno é sócia, lá dentro do PL da empresa do Clécio vai ter uma conta chamada empresa do Bruno Cisne, com o valor que a empresa do Bruno Cisne colocou dentro da empresa do Clécio e passou a ser sócio. Entenda, a equivalência patrimonial faz com que a todo ano, quando eu fecho o meu balanço, o valor do PL, o valor da participação da empresa do Bruno, que está lá no PL da empresa do Clécio, tem que bater. Então é o que a gente chama de equivalência patrimonial. É uma explicação um pouco inicial, mas provavelmente a gente consiga fazer isso antes do final do semestre nessa disciplina, certo? E uma explicação maior, que é o que a gente chama de consolidação das demonstrações contábeis. Consolidação vocês vão ver numa disciplina de contabilidade avançada, ou contabilidade lá tópicos, que é uma disciplina de final de curso, é onde eu pego as demonstrações contábeis de uma empresa que possui, vamos imaginar uma empresa que seja um conglomerado, o Grupo Edson Queiroz, quando ele junta a Indaiá, a Minalba, a Nacional Gás Butano, ele junta os balanços dessas empresas e consolida os balanços num só balanço, chamado empresa controladora ou balanço consolidado, certo? Tá ficando desfocado, afasta um pouco, estou afastando, pronto, desculpa, tá? É que está tremendo a mão, desculpa. Então, a equivalência patrimonial é um conceito que está relacionado com o investimento de uma empresa em outra, e a consolidação é um conceito que está relacionado com juntar balanços de empresas que pertencem ao mesmo grupo empresarial, tá claro? Inclui os ativos reavaliados. Então, o impairment, o teste de recuperabilidade, o teste para saber se o valor do ativo está registrado por um valor maior do que o de mercado, eu faço aonde? Aos ativos relevantes, incluindo os ativos de balanço utilizados para equivalência patrimonial e consolidação, e os ativos reavaliados, são aqueles ativos objetos de reavaliação, embora esses ativos reavaliados com a lei 11.638 deixou de existir, tá? Mas a gente conversa depois. Bom, exceções. Ou seja, eu posso fazer teste de recuperabilidade de estoque? Não. Eu posso fazer teste de recuperabilidade de ativos financeiros. O que são ativos financeiros? Aplicações financeiras em bolsa de valores ou em renda fixa? Não. Eu posso fazer teste de recuperabilidade em ativos fiscais diferidos, que são créditos que as empresas, créditos fiscais, imagine que uma empresa tem um crédito de ICMS lá no ativo dela, certo? Ou de imposto de renda. Esses créditos podem ser feito teste de recuperabilidade? Não, também não, certo? Bom, quando é que um ativo está desvalorizado? Foi essa pergunta que a gente fez na aula passada. Um ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede o seu valor de recuperação, ou seja, quando o valor que está registrado na contabilidade é maior do que o valor
que eu poderia receber por esse ativo se fosse vendê-lo, ou se o uso dele fosse contínuo na minha empresa e eu pudesse achar um valor presente do uso dele, certo? Então, ele está desvalorizado quando o valor contábil é maior do que o valor de mercado. E esse conceito de desvalorização, para ninguém fique doido, é um conceito de mercado, ou seja, o ativo está desvalorizado para o mercado, não é para a contabilidade não. Ele está desvalorizado no mercado e ele está lançado, registrado por um valor superior na contabilidade. Ele está desvalorizado, mas no mercado, não é na contabilidade. Na contabilidade ele está supervalorizado. Ele está supervalorizado na contabilidade, mas o mercado diz que ele vale menos. É como se eu tivesse registrado um carro por 50 mil na contabilidade e o mercado dizer que ele hoje só vale 20. Então a contabilidade ele está valorizado, para o mercado ele foi desvalorizado. Ele valia 50, hoje vale 20. Perceberam? Certo? Então é nesse momento que eu uso o teste de recuperabilidade desses ativos. Certo? O teste de recuperabilidade desses ativos. Quando é que eu avalio? Eu avalio no final de cada exercício se há alguma indicação. Quando eu vou fechar o balanço de cada exercício, eu vou lá e verifico isso. Verifico os ativos relevantes, coloco a exceção dos estoques, né, e dos ativos financeiros que não entram nessa parada, e verifico se o valor de mercado é maior ou menor do que o valor contábil. Se o valor de mercado for menor do que o valor contábil, ou seja, o valor contábil é maior do que o de mercado, eu faço o teste de recuperabilidade. Quer dizer que perdeu o valor, professor? Sim, perdeu o valor para o mercado. Perfeito? Perdeu o valor para o mercado. A contabilidade está registrando um valor superior. E aí, Idelmar, qual é o problema, Idelmar? Qual o pró? Qual o pró, Idelmar? O pró é o seguinte. Se na contabilidade eu tiver registrado por um valor superior, o meu ativo está inflado, como um balão, né? Meu ativo está inflado. Se o meu ativo está inflado, o meu resultado, né? A minha posição patrimonial está errada. Se a minha posição patrimonial está errada, eu estou ludibriando meu investidor, estou mentindo para o meu investidor, estou dizendo que o meu ativo vale uma coisa e ele não vale, porque o mercado não paga aquilo que estão dizendo que ele vale, que a contabilidade diz que vale. Tá certo, Idelmar? Então, ele perdeu o valor para o mercado. É como se eu comprasse um carro por 50 mil, já estou dando esse exemplo, né? E aí, por algum motivo, o mercado disse que agora ele não vale mais nada. Por exemplo, comprei um Ford Fusion, da Ford, que saiu de linha. Paguei 139 mil reais, que era ano passado, 139 mil reais no Ford Fusion, certo? Fui lá na minha contabilidade, registrei 139 mil reais. Passei a depreciar o carro foi depreciado um ano. Supondo que ele tenha sido depreciado 20%. 20% de 140 mil é 28 mil. O carro vale 118, né? 112 mil. 112 mil, certo? Ou seja, na minha contabilidade, após um ano de compra do Ford Fusion, o meu carro que foi comprado por 140 foi depreciado 20% ao ano, né? Assim a depreciação, né? 20% ao ano. A fiscal, a contabilidade fiscal, 20%, 128, 140 mil menos 20%, 20% de 140 mil dá 28 mil, não é isso? 140 mil menos 28 mil dá 112 mil. Então o meu carro deveria valer 112 mil. Eu olho na tabela FIP e diz que só vale 60. Poxa, mas na contabilidade está registrado por 112. Ou seja, a contabilidade está registrando um valor e o mercado diz que ele vale outro. Isso é o impairment? Isso é o teste de recuperabilidade? Esse é o caso de recuperabilidade, desde que o valor do carro seja relevante dentro do total do meu ativo. Vamos supor que o meu ativo seja 222 milhões de reais. Aí eu tenho dentro de 222 milhões de reais um carro de 112 mil reais que eu teria que fazer um teste de recuperabilidade. 112 mil reais é relevante dentro de 222 milhões de reais? Resposta: não, é um picolé, é tomar um picolé na esquina, é dinheiro de picolé. 112 mil reais para um ativo de 222 milhões é dinheiro de picolé. Então, tanto faz fazer o teste de recuperabilidade como não, que não influencia em nada o ativo. Como diria um amigo meu, não influi nem contribui com nada.
né? Como não influi nem contribui, fazer ou não fazer não gera nenhum tipo de impacto. Mas se o ativo, por exemplo, for 222 milhões e eu tiver um ativo de 40 milhões, ora, 40 milhões dentro de 222 é muita grana, já é 20%, quase 20%. Então, isso é relevante. Isso é relevante. Professor, e tem um percentual para definir o que é relevante? Tem não, tem o bom senso. Tem o bom senso, certo? O bom senso define o que é relevante ou não. Ok? Tá claro isso? Se tiver claro, solta os balõezinhos aí e pergunta, ou então pergunta. Tá? Quando que eu avalio? No final de cada exercício. E aí eu faço o famoso teste de recuperabilidade desse ativo, certo? Fontes externas. Como é que eu sei que o bem está desvalorizado? Como é que o tio sabe que o bem está desvalorizado? Bom, redução do valor de mercado além do esperado, certo? Redução do valor do mercado além do esperado. Por quê? Além do esperado, ora, como é que eu poderia saber que a Ford ia tirar o Fusion de mercado hoje e aí tirando de mercado o preço do carro despenca? Como é que eu poderia saber? Certo? Não saberia, certo? Não tem como saber. Mudanças no ambiente tecnológico de mercado econômico legal. Mudou a tecnologia, o valor do bem caiu, bom, gerou uma perda de valor econômico do bem. Alteração nas taxas de juros de mercado, como eu já tinha falado, eu posso ter comprado esse bem com a taxa de juros de 6% e hoje eu consigo comprar ele com a taxa de juros de 1%. O que é que faz? O custo final do bem fica o quê? Menor. O mercado cai o preço, eu perco. Eu tenho perda de valor, desvalorização do bem. Valor contábil do patrimônio líquido maior do que o valor de mercado das ações. Valor contábil do patrimônio líquido maior do que o valor de mercado das ações. Isso aqui é um caso interessantíssimo, que a gente poderia perder um tempão aqui, certo? O valor contábil do patrimônio líquido maior do que o valor de mercado das ações. Preste atenção. Supondo que a empresa do Bruno Cisne, da Joelma, que entrou agora, né? Vamos imaginar que a empresa da Joelma tenha um PL de R$1 milhão e esse PL é R$1 milhão com ações a R$1. Ela botou para vender as ações no mercado de ação, né? Abriu o capital, fez o que a gente chama de abertura de capital, passou a vender as ações da empresa dela no mercado de ações, na Bolsa de Valores, na B3, né? E aí o que é que ela fez? Ela pegou R$1 milhão do patrimônio líquido, dividiu em 1.000 ações. R$1.000 dividido por 1.000 ação é porque cada ação vale quanto? R$1. 1.000 dividido por 1.000 dá 1. Cada ação vale R$1. 1.000 ações vezes R$1 me dá R$1.000. É o PL da empresa de Joelma. Maravilha. O que é que aconteceu? Um escândalo. Disseram que o marido de Joelma, ou esposa, ou namorado, ou quem quer que seja, né, tinha emprestado dinheiro sem juros a uma campanha de um político. O que é que aconteceu com as ações que valiam R$1, caiu para 50 centavos. O que é que aconteceu? O patrimônio da empresa de Joelma, na contabilidade, continuou quanto? R$1.000, não continuou? Continuou. O patrimônio no mercado de ações, na Bolsa de Valores, vale quanto agora? Vale 1.000 ações, agora a quanto? A 50 centavos. 1.000 vezes 50 centavos dá quanto? R$500. Ou seja, a empresa dela, que antes valia R$1.000 na contabilidade e R$1.000 no mercado de ações, agora vale R$1.000 na contabilidade, porque não vai mudar nunca, né? Vai continuar sendo R$1.000 sempre, né? Mas no mercado de ações agora só vale 500, certo? Ou seja, desvalorizou. Por quê? Por uma informação de que a empresa havia financiado a campanha de determinado político A, B ou C, certo? E as ações caíram de preço. E aí o valor do patrimônio líquido passou a ser menor do que o mercado de ações. Isso é muito raro acontecer, mas acontece, certo? Bom, essas são as fontes externas que nos interessariam, né? E as fontes internas, como é que eu observo? A obsolescência de um dano físico de um ativo, mudança na medida ou maneira de uso de um ativo, evidência que o desempenho econômico de um ativo será inferior ao esperado, né? A gente falou de obsolescência, essa palavra obsolescência diz respeito a algo obsoleto, é algo que está ultrapassado. Então imagine uma máquina, um ativo imobilizado de uma empresa que está obsoleta, né? Ou que tem um dano físico irreversível que causa diminuição na produtividade. Desvaloriza, né? Mudança na medida ou maneira de uso de um ativo. Vamos imaginar que antes um ativo era usado para produzir um produto e tinha que passar 2 vezes por ele. Depois alteraram a forma de produção e só passa 1 vez por ele. Ora, essa só passar 1 vez por ele torna ele menos importante no processo produtivo. Além de torná-lo menos importante no processo produtivo, faz com que o preço de venda dele seja menor, dessa máquina, não é isso? Se é menor, acabou-se, certo?
Ok? Evidência que o desempenho econômico de um ativo será inferior ao esperado. Ora, comprei uma máquina dizendo que fazia 40 mil salgadinhos por dia, a máquina só faz 10. Ora, está claro que o valor dessa máquina no mercado vai ser inferior, porque se eu comprei achando que ela faria 40 e ela só faz 10, quem é que vai me pagar achando de novo que é 40? Ninguém, né? Então esses são os indícios de desvalorização, certo? Quando testar? Quando é que eu testo? Já falamos, anualmente, no mínimo anualmente, certo? Testar anualmente. Quando identificada qualquer indicação de desvalorização. Testar no mínimo anualmente o ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso. Testar no mínimo anualmente, aí a questão do ágio que eu não quero entrar, quero ficar só nessas duas aqui. E meu slide para aqui, tá? Só para que ninguém me metralhe. Testar no mínimo anualmente quando identificada qualquer indicação de desvalorização. Quando a gente vai testar? Anualmente, quando tiver indicação de desvalorização. Certo? Essa outra parte de ágio ainda não me interessa. Eu não quero tratar isso aqui com vocês agora. Tá bom? Então, a mensuração do valor recuperável é valor líquido de venda ou valor líquido de uso. Dos dois, o maior. Valor líquido de venda. A gente já viu que o valor líquido de venda, certo? Como é que eu acho o valor líquido de venda? Valor líquido de venda é o quê? É o valor da venda menos todos os custos necessários para vender, corretor, o que for. E o valor de uso é o quê? Vamos ver, né? Então, dos dois, como é que eu vou medir o valor do impairment? É o valor líquido de vendas e o valor de uso. Dos dois, o quê? O maior, né? Vai ser o valor recuperável. Vamos explicar aí. Valor recuperável. Valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Ativo é sinônimo de unidade geradora de caixa. Todo ativo gera caixa, todo ativo gera caixa. O sonho de todo ativo é virar caixa. O sonho de todo ativo é gerar benefício econômico presente, se for caixa, ou futuro, porque ele vai gerar caixa. Certo? O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor líquido de venda e o valor de uso. Então, quando eu for lá o valor recuperável, eu vou comparar o valor líquido de venda e o valor de uso. Dos dois, o maior. O que é o valor líquido de venda? É o valor a ser obtido pela venda de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa em transações em bases comutativas entre partes conhecedoras interessadas menos as despesas. Resumindo, o que é o valor líquido de vendas? O valor líquido de vendas é a venda de um ativo entre duas partes, pessoas físicas ou jurídicas, que conhecem quanto vale aquele ativo, bases comutativas, certo? Que conhecem aquele ativo, menos as despesas necessárias para vender, menos a despesa com o corretor, menos a despesa com tudo que for necessário, transporte para poder levar esse ativo até o vendedor ou ao comprador. E o valor de uso é o valor presente de fluxos de caixa estimados que devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Para aí, tio, senão dá um nó. Vou parar assim. Agora, para parar aqui, esse é o último slide desse material. Eu não tenho mais nenhum tipo de interesse em continuar, mas eu precisaria chegar aqui. Eu vou dizer que para calcular o valor recuperável de um ativo, presta muita atenção agora, atenção nessa hora, a fome batendo, mas tem que prestar atenção. Eu vou dizer o seguinte, que o valor líquido de venda é o valor obtido pela venda de um ativo, chamado de unidade geradora de caixa, que é sinônimo, em transações, ou seja, em vendas, em bases comutativas entre partes conhecedoras e interessadas menos as despesas. Então, o que é valor líquido de vendas? É o valor do ativo que está registrado na contabilidade menos a depreciação desse ativo que está registrado na contabilidade menos todas as despesas necessárias como corretagem, que alguém que vende esse ativo, menos o transporte de levar esse ativo até o comprador, tudo entra. E o que é o valor de uso? Aí é que é onde o bicho pega. O bicho pega bonitinho. O tio, quando começou a dizer para vocês que o ativo não é mais o conjunto de bens e direitos que vocês aprenderam lá na primeira série, na alfabetização, é que o tio queria dizer o seguinte, que o ativo, ele gera fluxos de benefícios. E essa palavra fluxo diz respeito a algo que existe hoje ou a algo que pode existir amanhã ou depois de amanhã ou enfim, a qualquer momento.
Então, o fluxo de benefícios presentes ou futuros faz com que o conceito de valor de uso seja o valor presente dos fluxos de caixa estimados que devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Explicando, traduzindo, vamos imaginar que eu tenha uma máquina, viu Joelma, viu Delmar, viu Rose, viu Emerson, viu Bruno, todos, e Delmar, né? Quem mais? Clécio, Diogo, Daniel, Márcia, todos, preste atenção agora. O que é o valor de uso, certo? O que é o valor de uso para a gente entender? Presta bem atenção. O valor de uso, Emerson e o Delmar, é como se eu pegasse, presta atenção agora, uma máquina e eu pudesse pegar essa máquina. Vamos supor que eu tenho uma máquina que produz coxinha numa indústria, coxinha, salgadinhos, e eu pudesse calcular, dizer o seguinte: essa máquina me gera, eu produzo com essa máquina 10.000 coxinhas por dia. Essas 10.000 coxinhas por dia, certo? Vão me gerar uma receita de R$60.000 por mês. E essa máquina tem uma vida útil de 10 anos. Então o que é que eu faço? Eu monto na matemática financeira um fluxo de caixa que me diz o seguinte: eu consigo ter uma receita de R$60.000 todo mês, certo? Por 10 anos usando essa máquina. Portanto, a pergunta é: quanto vale a máquina que me gera R$60.000 de lucro todos os meses? E aí o que é que eu faço? A partir de qual valor é considerado um bem do ativo? Bom, Joelma, não existe valor, existe relatividade. Mas eu queria voltar para o foco, para eu não perder, Joelma. A pergunta é a seguinte: eu vou pegar a maquinazinha de coxinha que está me dando R$60.000 e aí eu boto na matemática financeira, que vocês não sei se estão fazendo essa disciplina de matemática financeira, e digo o seguinte: eu ganho R$60.000 de receita, tenho com essa máquina. Desses R$60.000, 20% é lucro, ou seja, eu tenho R$12.000 de lucro com essa máquina todos os meses. E essa máquina me tem a possibilidade de uso por 10 anos, ou seja, 10 vezes 12 meses, cada ano tem 12 meses, 120 meses. Então eu multiplico, eu vou dizer que eu vou ter 20% de 60.000 de lucro todo mês, 20% de 60.000 é 12.000, então eu vou ter um lucro de 12.000 por um período de 120 meses, certo? 10 anos são 120 meses, certo? E eu vou achar, né, o valor futuro, né, desse investimento, né, dessa máquina, ou seja, o quanto essa máquina pode me gerar de lucro em 10 anos. Supondo que R$12.000 ao mês em 120 meses, que são 10 anos. Por que 120 meses são 10 anos? Cada ano são 12 meses. Se são 10 anos, 10 vezes. Então eu vou ter 120 vezes 12.000. Meu amigo Bruno fez a conta e me disse que me gera R$1.440.000 de lucro ao longo de 10 anos. Ok? É o que essa máquina me geraria. E qual vai ser o valor de uso? Vai ser o seguinte, Bruno: 1.440.000 será o valor futuro, o FV na HP12C, certo? O meu N, que é o tempo, vai ser 120 meses. A minha taxa de juros, meu I, vai ser a taxa que eu pratico no mercado, ou seja, pelo menos a Selic, ou aqueles que gostam do mercado financeiro como eu, a CDI, a taxa certificada de depósitos interbancários, que hoje está em torno de 0,8% ao mês, 0,84%, acho que sim, está há algum tempo que eu não vejo, certo? E aí eu faço e desconto, Bruno, e acho o valor presente
de 1.440.000 descontado por 120 meses a uma taxa de Selic de tantos por cento. E aí eu acho o valor presente. O valor presente é exatamente o valor de uso da máquina. Isso aí é matemática financeira. Por isso que a contabilidade, quando a gente fala em fluxo, toda vida que aparece o conceito de fluxo na contabilidade, desde a Lei 11.638, a gente parte do pressuposto que se é fluxo, entra juros compostos, entra benefícios avaliados a valor presente, entra benefícios que precisam ser trazidos a valor presente. Então eu projeto o lucro que a máquina pode me gerar, projeto a vida útil da máquina, calculo esse lucro no futuro e trago de volta para o presente, certo? E trago de volta para o presente, que é o que a gente chama. Por isso agora a definição, para ver se conseguem entender capital. Olha a definição. A definição é: o que é valor de uso? É o valor presente dos fluxos de caixa, ou seja, dos lucros, das entradas de recursos, dos fluxos de caixas estimados que devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. E Delmar, mas isso é o valor dos lucros da máquina durante esses 10 anos? 1.440.000 é o valor do lucro da máquina durante esses 10 anos, sim. Só que aí é no futuro, ou seja, esse é o lucro, Idelmar, para daqui a 10 anos. O que eu quero calcular é o valor da máquina hoje. Então o que é que eu faço? A máquina é capaz de gerar 1.440.000 de benefício futuro para a empresa, certo? E o que é benefício futuro? É o conceito de ativo, são bens e direitos capazes de gerar benefícios futuros. Quanto vale um ativo? Quanto vale um ativo? Um ativo vale a capacidade que ele tem de gerar benefícios econômicos futuros. Ponto. Quanto vale um ativo? Vale a capacidade que ele tem de gerar benefícios econômicos futuros. Tá? Se eu compro um ativo por 10, mas ele é capaz de gerar 50 de valor econômico futuro, qual o valor que ele tem que ser registrado? 50. Certo? E aí eu pego esse 1.440.000, Idelmar, que é o VF, que é o valor futuro, o N, que é o prazo, que é 120, e o ITIO, qual é a taxa que eu uso? A taxa de mercado, que o mercado pratica. A taxa que o mercado pratica é a Selic. Usa a Selic e desconto e traga valor presente. Quando eu trago valor presente, eu digo o valor de uso da máquina é esse. E comparo o valor líquido de vendas com o valor de uso. Dos dois, eu digo o maior. E aí eu vou comparar esse com o valor contábil, certo? Com o valor contábil. Então eu vou dizer, peraí, o valor contábil está maior ou está menor? Então vamos supor que a contabilidade, eu comprei um carro, certo? Vamos supor, pegar um exemplo agora grandão. Peguei e comprei um carro por 50, um Fusion por 140.000, como eu disse. Depreciou um ano, 20% de 140, 28, o carro deveria valer então 112. 112.000 o carro deveria valer. Eu fui olhar para o mercado só disse que só paga 60, certo? Aí eu digo, eu quero vender o carro. Vamos ver, como é que eu faço aí? Na contabilidade ele está por 112, né? Se eu estou batendo no fone, parece que está batendo na minha cabeça. Tá, não vou bater não estou batendo não. Não sei se é o seu fone não, mas não estou batendo não. Então, o valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda de um ativo de uma unidade geradora de caixa em transações em bases comutativas. Então o que é que acontece? Perdi até o foco, deixa eu voltar agora para ver se eu consigo, né, me concentrar. Vamos lá. Supondo que o Fusion, o valor do carro que eu comprei na Ford foi 140.000. Eu usei o carro, Márcia, por um ano. A depreciação fiscal diz que o carro é depreciado 20% ao ano. 20% de 140.000 dá 28.000. 140.000 menos 28.000 me dá 112.000, certo? 112.000. Então o valor do carro contábil é 112.000. Eu olho para o mercado e o mercado diz que ele só vale 60, certo? Bacana, ele só vale 60. Eu disse, tudo bem, eu quero vender, bota o carro para vender aí.
certo? Botei o carro para vender, anunciei o carro, o corretor disse: eu quero 10 mil para poder vender o carro. Perfeito, peguei o carro 60, né? Peguei o carro, entreguei ao corretor, o corretor conseguiu vender o carro por 70 mil, tirou os 10 mil dele e ficou com 60 mil. Então o carro, o valor líquido de vendas do carro que está na contabilidade por 112 é quanto? 60 mil. Bom, isso é o valor do carro. E o valor de uso? Bom, o valor de uso é o seguinte: esse Ford Fusion, ele me gera fluxo de caixa estimado de quanto? Eu percebo que usando ele, eu consigo potencializar serviços e produtos na minha empresa, né? Usando esse carro, a diretoria consegue usar esse carro e esse carro pode ser o responsável por, supondo, 5 mil reais de lucro todos os meses. Bom, a vida útil de um carro são 5 anos. 5 anos são 60 meses. 60 mil vezes 5 mil dá quanto? 60 mil vezes 5 mil, por favor, dá quanto? 60 mil vezes 5 mil, acredito que dê quanto? Quanto 60 mil vezes 5 mil dá quanto? 60 mil vezes 5 mil dá quanto, Bruno? 60 mil vezes 5 mil dá quanto? Vou esperar a resposta. 60 mil vezes 5 mil dá quanto? Bom, R$300 mil. Então, 300 mil reais é o que o carro consegue gerar de benefício econômico, né? É o que o carro consegue gerar de benefício econômico para a companhia. Se esse é o valor que ele consegue gerar de benefício econômico para a companhia, né? Bacana. É o valor presente. Eu vou trazer isso a valor presente. 300 mil a valor presente. E faço esse cálculo também do mesmo jeito lá que a gente mencionou, usando uma taxa Selic, né? E usando o período de vida útil do bem. Então, essa é a forma de calcular ou o valor líquido de vendas, ou projeta os benefícios econômicos que o bem consegue gerar para a empresa e traz a valor presente. Então, quanto é que vale? Em 5 anos, ele me gera 300 mil. Quando eu trago a valor presente, 300 mil por 5 anos, com o N de 5 anos, com a taxa Selic vai me dar quanto? Mais ou menos do que os 60 mil. E aí eu faço essa conta, tá? 5 mil, 300 mil reais. Perfeitamente, Bruno. Obrigado. Certo? Então é essa a sacada, certo? Eu comparo sempre o valor líquido de vendas com o valor de uso. Bom, o que eu tinha para falar de impairment é isso. Para nesse slide 10. Não tenho interesse em progredir, tá certo? Esse slide para aqui, que já está com vocês. O slide que eu vou mostrar agora, que está postado também para vocês, ele é complementar. Ele complementa a isso tudo, tá? Ele é um slide complementar. Então, ou a partir de agora, a gente passa a juntar os dois conceitos. O conceito de impairment com imobilizado, porque é exatamente o que eu queria. Fazer com que vocês primeiro tivessem o conceito de impairment, né, que é o teste de recuperabilidade, que impacta sobretudo o ativo imobilizado, para depois a gente entrar no conceito de ativo imobilizado. Então vamos lá. O ativo imobilizado ele tem algumas características interessantes, né? Então ele, por exemplo, no ativo imobilizado, a definição, o que é o ativo imobilizado? Aí tem algumas definições clássicas assim. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Preste atenção. O valor do ativo imobilizado. Um ativo imobilizado. Qual é o valor do ativo imobilizado? O valor contábil do ativo imobilizado é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução
da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumulado. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu vou tentar mostrar isso aqui em dados. Só um instantinho enquanto eu acesso o Excel aqui para mostrar algo a vocês aqui que para mim é fundamental, certo? Que não pode passar batido de forma alguma, porque é necessário que vocês entendam isso, certo? É necessário que vocês entendam. Segura a onda aí só um pouquinho enquanto eu puxo aqui o Excel, o LibreOffice, né? Só um minutinho, aguenta a onda aí. Aguenta essa cara feia minha aqui por enquanto, né? Senão a Marcinha vai dizer já aqui que eu tô batendo aqui que tá doendo a cabeça dela, certo? Tô não, Marcinha, tô batendo não. Não tô batendo não. A Marcinha tá dizendo que tá doendo a cabeça dela. Será que tá? Se for, desculpe, Marcinha. Então, presta atenção. Vou até jogar um zoom aqui bem grandão para vocês entenderem meu raciocínio. Vamos imaginar que tem aqui um veículo. Vou já colocar aqui, tá, para vocês. Aguenta a onda aí. Vou colocar aqui um veículo, certo? E vou colocar aqui, dizer que ele vale 100 mil, certo? Embaixo dele eu vou botar a DEP acumulada de veículos. A gente vai já ver também esse conceito. Calma, não tem agonia não, um minutinho. Eu quero mostrar aqui, peraí, aguenta aí. Só um minutinho que o tio já mostra para vocês o que ele está fazendo aqui. 20 mil. Certo. E aí o tio vai colocar aqui uma brincadeirinha nova. Segura a onda que eu vou já mostrar, pera aí. Ô tio, digita esse negócio direito, tio. O tio tá digitando aqui com o dedo, né? E o outro segurando o telefone, por isso que fica ruim. Quem mandou não tem estrutura, né? Só um minutinho que o tio já mostra o que ele quer mostrar. Que é importante. Só um instantinho. Só um minuto. Aguenta a onda, só um pouquinho. Aguenta a onda aí que é importante. Aguenta a onda aí, só um instante que o tio já mostra. Só um minutinho. Só um minutinho que o tio quer mostrar aqui. Só um minuto, estou terminando aqui, só para mostrar o que eu estou querendo dizer com texto, mostrando em números. Bom, o que eu estou querendo é exatamente isso aqui, preste atenção. Ó, eu vou olhar para o ativo da minha empresa e vou dizer o seguinte, preste atenção, Marcinha, não vou bater não, para a sua cabeça não doer, viu? Tá? Vamos imaginar que o veículo tem um valor de 100 mil reais, Bruno Cisne, lá na minha contabilidade. Abaixo do veículo, eu vou já falar ele aqui a pouco, existe uma coisa chamada depreciação acumulada, ou seja, o uso ou o valor econômico do bem faz com que a cada período eu retire desse bem um valor, um percentual, por reconhecer que o valor econômico desse bem não vale mais o mesmo, certo? Quer dizer, tio, se eu comprar um carro por 100 mil e deixar ele debaixo da minha garagem, não usar, daqui a 2 anos ele tem o mesmo valor de um carro que está sendo usado todo dia? Resposta, sim. Então, não é o uso, é o valor econômico, certo? 100 mil, então eu tenho a depreciação. Aí eu olho para ele e digo assim, puxa vida, 100 mil menos 20 dá 80. Aí eu vou fazer o teste de recuperabilidade desse ativo.
E percebo que no teste de recuperabilidade, 100 menos 20 dá 80, certo? O carro estaria na minha contabilidade, ou seja, o valor líquido de vendas na contabilidade, supondo que não tenha comissão, que não tenha corretor, que ninguém me cobre nada para vender. Quanto é que vale esse carro na contabilidade, queridos? Qual é o valor residual dele? O valor residual dele seria 100 mil, que é o valor do carro, menos 20 mil, que é a depreciação. Valeria quanto, Bruno? Diz aí, Brunão. 80. Valeria 80 mil. Na contabilidade ele valeria 80 mil na contabilidade. Aí eu vou olhar, Brunão, e o valor de uso e o valor líquido de vendas. Quando eu faço essa comparação, eu percebo que o carro só vale 65 mil. O carro só vale 65 mil. Eu comparei o valor de uso e o valor líquido de vendas, e o valor líquido de vendas foi maior do que o valor de uso, e o valor líquido de vendas me dizia que ele só vale 65 mil. Mas na contabilidade ele está por quanto? 100 menos 20 por 80. Aí o que é que eu faço? Eu vou na contabilidade e registro. Olha só, preste atenção aqui. Agora, importante. Eu registro embaixo da conta de depreciação acumulada uma conta chamada ajuste a valor recuperável de quanto? De 15 mil. Então 100 menos 20 menos 15 me dá exatamente o valor líquido de vendas que eu consegui no carro de 65 mil. Então eu faço um ajuste no ativo da companhia, certo? 20, 100 menos 20, 80, certo? Eu preciso fazer um ajuste de 15 mil, Brunão, e aí eu tenho o carro por 65 mil. Esse 65 mil é o mesmo valor que o mercado paga por ele. Então eu faço o ajuste a valor recuperável, certo? É assim que é feito na contabilidade. Eu vou lá e ajusto. Tio, só uma pergunta que não quer calar para o pessoal do débito e crédito, que gosta de falar de débito e crédito, certo? Para o pessoal que gosta de falar de débito e crédito, eu respondo. Bom, as contas do ativo são sempre devedoras, não é isso? A depreciação acumulada, ela é uma conta retificadora do ativo, ela diminui. Se as contas são devedoras de veículo, a de depreciação acumulada é credora. E a de ajuste a valor recuperável também é credora. Explica os 15 mil. Não, os 15 mil é o que eu estou te dizendo. O que é que aconteceu? Vamos lá. Leda, né? Leda é o seguinte. Leda ou Ieda? Ieda. Desculpa, não sei. É um I? Não, é um L. É Leda. Então, o veículo valia 100 mil. Eu comprei o veículo por 100 mil. Contabilizei ele por 100 mil, tá bom? Botei lá no imobilizado. Usei ele durante um ano. Qual é a depreciação para um veículo em um ano? A depreciação fiscal, o fisco diz que um veículo só dura 5 anos, portanto 20% ao ano, né? Então 20% de 100, 20 mil. Quanto é que valeria o meu veículo na contabilidade? Certo? Quanto é que valeria o meu veículo na contabilidade?